Vamos passar aqui para a cobertura da manifestação de domingo. Eu quero mostrar aqui os 3 tons de bolsonarismo, porque, inclusive, para quem acompanha o meu trabalho ali no X, a Folha de São Paulo, ali na rede social, ela fez um título que eu considerei enganoso, com a devida vênia, tá? Tem ótimas reportagens, evidentemente, no jornal. Ninguém precisa concordar com tudo que sai no jornal, com todos os editoriais, com todos os colunistas, para reconhecer que tem, obviamente, notícias importantes, matérias bem feitas, bem escritas, etc., e que de vez em quando alguém tira uma conclusão ali sobre uma fala, na hora de sintetizar aquilo, sai de uma maneira que pode parecer uma coisa que não foi exatamente assim. Então a Folha fez ali uma manchete dizendo que o Flávio avaliza, antes da manifestação, Flávio avaliza o mote fora Toffoli. E ele nunca falou isso, ele nunca avalizou isso de uma maneira evidentemente clara. Ele foi questionado por uma repórter sobre as críticas ao Toffoli, etc., se ele defendia impeachment, não sei o que. E ele deu uma resposta absolutamente genérica, ensaboada, uma resposta que ilustra o seu rabo preso, porque falou assim, não, sou a favor de impeachment de qualquer ministro que tenha cometido crime. Quem não é, né? Uma vez provado o crime de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quem é a favor de que ele se mantenha no cargo e diz isso abertamente? Claro que tem muita gente na República do Escambo Brasileira que é a favor de que pessoas que cometem crime continuem no cargo. Não resta dúvida, mas essas pessoas não costumam falar isso. Não, eu defendo que determinado criminoso, mesmo tendo cometido um crime, fique no cargo. Então, assim, a declaração mais óbvia, mais molenga, mais frouxa, para dizer aqui o português bem claro, não, defendo o impeachment de qualquer ministro que tenha cometido crime. Tá, mas qual? O que pesa contra um ministro? Tem algum que fez alguma coisa que faz com que você defenda agora um avanço de investigação, um impeachment, etc. O que ele fez? E o Flávio não cita o Toffoli diretamente, ele simplesmente faz esse sabão. Mas o que acontece? Tem gente na própria base bolsonarista, e claro, em outros segmentos da sociedade, num público de direita não bolsonarista, num público que não tem posicionamento político ideológico, que fica ali mais ao centro naquelas colunas das pesquisas, eventualmente até uma parte de uma esquerda, provavelmente não lulista, você tem pessoas que são favoráveis, que são críticas às condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas na própria base bolsonarista você tem gente que quer impeachment do Toffoli também, que muitas vezes nem sabe, está lá na manifestação, nem sabe que o Flávio sabotou a CPI da Lava Toga lá em 2019, que foi num pedido da defesa do Flávio que o Toffoli aproveitou para blindar a própria família Toffoli e a do Gilmar Mendes de uma apuração da Receita. Então o Flávio não quis anunciar um veto. Ele deixou a manifestação acontecer, o Nicolas estava defendendo que tivesse ali o fora Toffoli, teve umas tretas na rede social nesse sentido, e ficaria muito mal para o Flávio Bolsonaro se chegasse e falasse assim, não, nós somos nessa manifestação, não vai ter crítica ao ministro Dias Toffoli, etc. Então ele fez um discurso ensaboado. E isso se refletiu também na própria manifestação. O Nicolas, que não tem um rabo preso diretamente com o Toffoli, ele fez críticas diretas ao Toffoli, e o Silas Malafaia fez a vários ministros, mas principalmente ao Alexandre de Moraes, que é aquele que mais atingiu aí os Bolsonaro. Então eu vou mostrar para vocês primeiro o discurso do Nicolas e do Silas Malafaia, para depois mostrar o do Flávio. Então pode rodar o do Nicolas. E nós estamos aqui também por fora Toffoli. Fora Toffoli! Fora Toffoli! Fora Toffoli! E por que fora Toffoli? Primeiro, foi ele que iniciou o inquérito das fake news, não é isso mesmo? Minha memória está boa. Segundo, não tem como você ter a esposa de um ministro com contrato de 129 milhões com o Banco Master, você tem o Toffoli, que está até aqui na cabeça envolvido também, e eu te pergunto, para que tem juiz se envolvendo com contratos milionários com o banco? Vai julgar, meu amigo, vai ser guardião da Constituição. Então é o seguinte, Toffoli, o negócio é o seguinte, eu sei, e aqui eu vou expor, eu sei que há também uma vontade da esquerda de até derrubar o Toffoli, porque eles podem estar brigados. Mas eu quero lembrar aos senhores, eles estão achando que a gente pode derrubar um e vai parar. Se a gente derrubar um,
cai outro, cai Moraes, cai todo mundo, tá? Então não vem com essa de que vai fazer impeachment de um e depois a gente vai parar, não. Essa avalanche verde e amarelo não parará neste momento. Então tá aí o discurso do Nicolas Ferreira, citando a questão do Moraes ali, do contrato da Viviane Barci de Moraes com o Banco Master, que ficou famoso aí como 129, já expliquei ali que na verdade é mais de 130 milhões de reais brutos e uns 108 milhões de reais líquidos, se isso fosse ali até o final, em todos os meses de duração, já que eram mais de 3 milhões e 600 mil reais por mês. É que se arredondou ali como se fosse só 3 milhões e 600 mil, e aí quando você multiplica pelo número dos meses dá 129 milhões. Mas se você pegar o resto daquela centena ali, entre 3 milhões e 600 mil e 3 milhões e 700 mil, você chega até por volta de 131 milhões de reais. Então ele citou o caso do Moraes, mas focou ali nessa parte no fora Toffoli, que obviamente o Flávio não repetiu com esse bordão. Essas imagens são do canal do Silas Malafaia, que sempre transmite essas manifestações bolsonaristas, e o Malafaia ele foi além. O Malafaia, ele acusou o Moraes de ter sido comprado. Ele falou, ele foi comprado e usou a expressão corrupção deslavada, o que já está gerando burburinho aí. Será que Malafaia vai ser alvo de alguma medida, etc. Agora, vocês imaginam como seria curioso, né? Se o Malafaia, por já fazer uma acusação criminal, ou pelo menos que possa ser interpretada como tal, ele fosse alvo de alguma medida, sem que a população tenha ouvido do próprio Moraes um esclarecimento transparente a respeito do tema. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação criminal, aqui a gente toma todo o cuidado para mostrar as evidências, para cobrar o avanço das investigações, ironizar o excesso de coincidências, etc. Agora, se o sujeito, vamos dizer assim, ele for alvo de uma medida ou eventualmente enquadrado por suposto crime contra a honra, etc., quer dizer, sendo num momento em que você não permite que as investigações avancem, que não tem esclarecimento, fica uma coisa completamente torta. Quer dizer, eles ficam acima do bem e do mal, não podem ser alvos de uma verbalização mais incisiva, ao mesmo tempo que você não tem exatamente uma prova em contrário. Eu sei que o ônus da prova é do acusador, por isso aqui a gente toma todo o cuidado, mas os ministros do STF deveriam ser mais transparentes, sem legitimar aqui acusações intempestivas, feitas de uma maneira antecipada. Mas vamos assistir, portanto, as falas do Silas Malafaia. Pode soltar. E agora, preste atenção, povo brasileiro, a imoralidade, a indecência. A mulher de Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Para fazer o quê? Nada! Ela já recebeu aproximadamente 50 milhões. Você sabe o que significa isso? Corrupção deslavada, compra do poder de Alexandre de Moraes. Agora, minha gente, o ministro que dá entrevistas, que persegue quem ele quer, bocudo, mete o pau em tudo, até hoje não veio a público para dar satisfação dessa imoralidade. Ele foi comprado, o seu poder foi comprado num contrato da mulher dele. Ela tem que ser convocada, o sigilo dela tem que ser quebrado. E tem mais um dado. Vocês já viram que quando Alexandre de Moraes comanda um inquérito, ele manda afastar imediatamente qualquer servidor? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli tinham que estar afastados do STF. Não tem moral
para julgar ninguém. Muito bem, tá aí o Silas Malafaia no seu tom sempre estridente, balançando a cabeça ali, a imoralidade, agora defendendo o afastamento de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que obviamente tem muitos pontos aí que merecem a nossa crítica e a defesa do avanço das investigações. O Malafaia falou ali sobre quebra de sigilo e convocação da Viviane Barci de Moraes. Eu mostrei aqui no programa na semana passada todo o embate do presidente da comissão, que é do PT, embora seja um petista um pouco diferente, o Fabiano Contarato, que veio recentemente para o partido e tem um histórico de delegado, com o senador Eduardo Girão, que estava justamente contestando uma decisão dele. Ele explicou que consultou a advocacia do Senado, preferiu transformar em convite, retirar da pauta por enquanto, convocação, quebra de sigilo, e aos poucos, porque é escritório de advocacia, etc. Alessandro Vieira acabou ficando ali do lado do presidente da comissão. Mas vamos ver se isso vai avançar, vamos ver se elas eventualmente se recusando a comparecer, se os senadores vão fazer maior pressão para uma medida mais gravosa. Fato é que o Malafaia acusou ali o Moraes de ter sido comprado por meio desse contrato do Master com a esposa dele. E o Flávio Bolsonaro? O que ele falou? Vamos assistir agora, pode rodar. Mas podem ter certeza que a gente vai continuar nessa luta, porque a cada dia que passa, mais pessoas estão vendo como ele foi colocado onde ele está, com uma farsa, atropelando lei, rasgando a Constituição, julgado por seus inimigos. Mas hoje, o canhão começou a virar para outros alvos, como nós já avisávamos desde lá de trás que ia acontecer. Quando era com o Bolsonaro, Felipe, fechavam os olhos, incentivavam, publicavam essa falsa narrativa de tentativa de golpe, porque era para atacar o Bolsonaro e para prender o Bolsonaro. Mas enjaularam o meu pai. Atingiram esse objetivo. E agora começam a questionar os mesmos métodos que estão sendo usados para perseguir a própria imprensa. Continuam descumprindo a lei. E eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade esse ano de escolher candidatos que comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. E agora a própria imprensa virou alvo. E os mesmos métodos começam a ser questionados. Olha como é que Deus faz. Tá aí o Flávio Bolsonaro, que não conseguiu falar o nome do Dias Toffoli que o blindou em 2019, que foi blindado por ele contra a Lava Toga. O máximo que ele conseguiu falar é que defende impeachment de ministro que descumpra a lei. E fala ali num tom mais alto, como se estivesse falando uma coisa assim muito dura, muito firme, que comprove muito a sua valentia. E ainda chega a dizer, nós nunca fomos contra o Supremo Tribunal Federal, consideramos importante. E depois fala assim, genericamente, estão destruindo a democracia, mas relacionando ao caso para atingir Jair Bolsonaro. Quer dizer, a preocupação é limitada ao ponto em que atinge Jair Bolsonaro. Isso por parte da família. Estou distinguindo aqui do Malafaia, do Nicolas, de outras pessoas, até da base bolsonarista, mas para a família Bolsonaro sempre foi assim. O problema foi quando atingiu a família Bolsonaro. Inclusive, vamos lembrar, da abertura do inquérito das fake news em 2019.
quando houve movimento pela CPI da Lava Toga, liderado pelo senador Alessandro Vieira, e a família sabotou. Eduardo fez campanha na rede social, tem a postagem, eu já resgatei no X, o Flávio Bolsonaro, já vou mostrar a declaração dele próprio assumindo que foi contra a CPI da Lava Toga. E quando foi aberto ali o inquérito, o então advogado-geral da União, que era o André Mendonça, depois premiado com a indicação para o STF, ele saiu em defesa da medida do STF. E o Augusto Aras, indicado à Procuradoria-Geral da República pelo Jair Bolsonaro, também defendeu, só queria participar também do inquérito. E o Jair Bolsonaro, na época, ele saiu em defesa do André Mendonça por defender o inquérito. Abro aspas para Jair Bolsonaro, pai do Flávio, 2019. Eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem a obrigação de defender a União, e ele defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem inquérito. Foi isso que aconteceu. No mais, pelo que me consta, voltou atrás o Supremo dessa decisão, se referindo à censura, vou chegar aí, e segue o barco. Agora vamos tocar o barco. Fecho aspas. Não tinha atingido ainda o bolsonarismo. Bolsonaro minimizava. Ele saiu em defesa daquele que defendeu, falando do direito garantido no regimento interno da corte. Então, há uma falsificação histórica no discurso do Flávio, não é que parte da imprensa não mereça determinadas críticas, já vou chegar a esse ponto. Porque o inquérito das fake news ele foi aberto para censurar a imprensa. A matéria sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht, o amigo do meu pai. Isso foi lá em abril de 2019, quando foi aberto o inquérito. A primeira ação que foi contra empresários bolsonaristas que trocavam mensagem no WhatsApp sobre golpe, uma ação absurda do Moraes. Na época eu estava na TV, critiquei tudo na raiz. Ela foi acontecer em maio de 2020, muitos meses depois. Foi aí que a família Bolsonaro começou a falar, peraí e tal, porque atingiu a turma deles. Eles não estavam preocupados com o abuso quando o abuso não os atingia. Então ele fala aí como se agora a imprensa está despertando em relação a tudo que a gente fala. Não, a imprensa foi a primeira vítima do inquérito das fake news. Claro que alguns veículos demoraram, porque tem questão de concorrência, etc., mas depois criticaram e aí depois vários colunistas em vários veículos fecharam os olhos para vários abusos. Eu estava lá criticando que o processo em relação a Bolsonaro e sua turma fosse julgado no Supremo Tribunal Federal, que fosse julgado apenas na primeira turma, mostrando que as pessoas não tinham foro privilegiado, as medidas abusivas do Moraes, sem deixar de apontar a sujeira bolsonarista. É que quando você aponta a sujeira bolsonarista, os ativistas propagandistas tentam falsificar toda a história para fingir que você defendeu o outro lado, como se a inteligência humana ela permitisse apenas uma atividade binária de dois polos, como se você não pudesse apontar a sujeira de cada um em sua devida proporção. Se tivesse que fazer parte de um time contra o outro. E é isso que os seguidores inteligentes desse programa não querem. Eles querem um jornalismo que aponte, que distinga todas as suas nuances. Então, de fato, claro, houve gente na imprensa que fez vista grossa a determinados abusos em razão de questões políticas, ideológicas, etc., como a família Bolsonaro fez vista grossa a vários abusos, porque não os atingia ainda. E aí depois, então, o Flávio dá esse discurso mais manso, e aí muita gente está repercutindo na imprensa como uma tentativa do Flávio de atrair o eleitorado ao centro, né? Nessa ideia de campanha, de que ele é o Bolsonaro que se vacinou e está tentando atrair o centro, baixando o tom. Só que você repare que, desse ponto de vista, também não funciona muito, que ele está ali no carro de som com as outras pessoas criticando o Supremo e ele está dando aquele discurso de que houve toda uma iniciativa contra o Bolsonaro, etc. Qual é o problema de ele falar, ainda que num tom abaixo do Silas Malafaia, o que não é difícil, e eventualmente sem gritar um slogan como Fora Toffoli e tal, estou dando toda uma benevolência. Qual é o problema de ele citar elementos específicos sobre o caso do Toffoli, por exemplo? Olha, de fato, existe aí um vínculo, uma parceria comercial da família Toffoli com o cunhado do Daniel Vorcaro, e, portanto, acho que isso merece uma investigação, defendo que as medidas avancem, etc., mas ele não entra nos elementos específicos.
existe essa grande diferença. E o cunhado do Vorkar, Fabiano Zettel, ele é lá da Igreja Lagoinha, ele foi o maior doador da campanha do Jair Bolsonaro, se não me engano foram 3 milhões de reais, e do Tarcísio de Freitas com 2 milhões de reais. E você teve parlamentar bolsonarista que apresentou emenda similar àquela... dois parlamentares, né? Um no Senado, Ciro Nogueira, outro na Câmara, Felipe Barros, apresentando aquelas que ficaram conhecidas como emendas master, que era para aumentar o valor de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, no caso do Ciro Nogueira, ali de 250 mil para 1 milhão de reais, e na Câmara teve uma proposta bem parecida. Então fica realmente muito ilustrativo aí desse rabo preso. E outro dia eu vou falar aqui, inclusive, sobre as confusões de conceito que existem na imprensa, direita, extrema-direita, antissistema, golpismo, porque às vezes parece que é tudo uma coisa só. E não é. Você pode ter uma postura antissistema no sentido de combater que uma casta se cristalize no poder de uma república e fique trocando favores e se blindando o tempo todo nesse grande suruba institucional. Isso é absolutamente legítimo. Você pode ser antissistema sem ser golpista. E muitas vezes você vê comentaristas na imprensa juntando tudo e aí causa uma tremenda confusão. Então, assim, a família Bolsonaro, ela é antissistema só se for no discurso. E atualmente, nem sequer no discurso. É isso que eu estou mostrando. Não é antissistema. Tem uma crítica pontual a alguém que os atinge. Mas imagina se Flávio Bolsonaro é antissistema. Essa figura aí que tem toda a conduta do Centrão. Você tem uma ala do Centrão, que é uma ala bolsonarista, da qual Flávio Bolsonaro faz parte.